Eu sei que você deve estar pensando, que piada velha, né? Baixar uma placa de vídeo, baixar mais memória RAM. Que zoeira velha, né? Isso é muita pegadinha de internet. Mas você sabia que realmente dá para você baixar uma placa de vídeo melhor? Mais especificamente, dá para você baixar uma RX 5600 XT melhor com som surround virtual 7.1, RGB customizável no modo de iluminação pulsante, microfone unidirecional flexível, conchas oversized para maior conforto e controle inteligente instalado no cabo. O Web M1 traz um dos melhores microfones já testados aqui no canal. Confira mais no link na descrição. E eu nem sei se eu posso dizer que isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim, mas o fato é que dá para você baixar uma placa de vídeo melhor, caso você já tenha uma RX 5600 XT. Se você não está muito por dentro da história, a AMD anunciou a RX 5600 XT com as suas configurações e com os seus clocks, e a placa seria lançada exatamente dessa forma. Nós recebemos essa placa alguns dias antes do lançamento e infelizmente a AMD não quis providenciar o driver para nós, por qualquer motivo, mas nós acabamos recebendo a BIOS da fabricante. Isso foi uma coisa bem estranha. Eu já recebi muitas informações e orientações antes do lançamento, mas atualizar BIOS de placa de vídeo? De placa-mãe até normal, mas de placa de vídeo? Pois é, essas foram as instruções que eu recebi para fazer atualizações de BIOS, e a verdade é que nós tínhamos alterações de clocks, o que é ainda mais raro. Se fosse algum tipo de correção, uma correção na curva de fan, uma correção das voltagens, até que seria normal, apesar de bem diferente, por assim dizer, seria normal. Mas o que nós tivemos foi uma alteração nos clocks da placa, o que altera completamente o desempenho da placa e o seu comportamento. Isso foi feito porque a AMD, por algum motivo, não previu o movimento da Nvidia de baixar o preço da RTX 2060, mesmo que isso seja uma coisa meio óbvia, principalmente de uma placa que já está há algum tempo no mercado e que a Nvidia já produz aos milhares. Mas a AMD aparentemente não previu isso e tinha posicionado a sua RX 5600 XT para disputar mercado com 1660 e 1660 Ti, algo que ela já se presta mesmo na sua BIOS anterior. O que nós tivemos foram alguns reviewers um pouco chateados, já que eles tiveram que refazer todos os testes e, por bem ou por mal, nós não precisamos refazer nada porque nós não tínhamos driver. Mas a questão é que o desempenho é diferente. E a primeira coisa que eu pensei foi, bom, mas se essa é a BIOS que vai ser vendida a placa de vídeo, por que a gente iria se preocupar em fazer esse além da própria curiosidade, que foi o que nós fizemos? Mas a resposta, que não é tão óbvia, é que algumas placas já haviam sido enviadas. Afinal, as fabricantes não esperam o lançamento para fabricar, vender e despachar as placas. Essas placas já estavam em containers, a caminho das lojas e a caminho da sua casa. O que quer dizer que muita gente pode ter comprado uma RX 5600 XT com uma BIOS capada, ou com uma BIOS mais fraca, como queira você enxergar essa alteração. Mas então qual seria a solução? Eu vou ficar com uma placa mais fraca do que o que você mostrou para mim nos reviews? Ou eu vou ficar com uma placa mais fraca do que as pessoas que vão comprar depois? E se eu cair nessa primeira leva de placas com BIOS mais fracas, com clocks mais baixos, eu vou ter pago caro numa placa que tem um desempenho próximo de uma 1660 e não superior ou próximo a uma 2060? Calma, não é tão difícil resolver esse problema, apesar de ser bem incomum. Isso se resolve com uma atualização de BIOS, mas eu pergunto para você, quantas vezes você já fez uma atualização de BIOS de placa de vídeo? Poucas pessoas responderam que sim, eu tenho certeza, porque isso é um procedimento bem comum e utilizado por quem quer fazer algum tipo de alteração de BIOS ou para modelos Dual BIOS, como esse Sapphire Pulse, ou mesmo para quem acaba fazendo algum tipo de alteração no Power Table para fazer mais overclock. O máximo que você faz quando você recebe uma placa de vídeo é fazer um overclockzinho básico ou alterar uma curva de fan, mas a atualização de BIOS é uma coisa bem rara. Nós fizemos um passo a passo para vocês de como atualizar a BIOS da placa de vídeo que você encontra aqui no canal, mas o mais importante é que você faça essa atualização. Isso porque, em tese, não deve retirar a garantia do produto. Afinal, você não vai estar atualizando para uma BIOS modificada, você vai estar atualizando para a BIOS da própria fabricante. Para fazer isso, basta você entrar no site da fabricante e baixar a BIOS oficial. É claro que, como qualquer atualização de BIOS, existe um risco, mas ele é bem minimizado porque hoje existe um software que é bem simples para esse tipo de atualização. E nós temos diferença em desempenho, Robson?
Ora, mas é claro, você consegue ver uma diferença de desempenho entre 10% e 15% dependendo do game e dependendo da situação, já que nós estamos falando de uma atualização de clocks da GPU e das memórias. Nós temos as memórias que ficaram também mais rápidas, chegando a 14 GB por segundo. Mas espera aí, Robson, atualização de BIOS, você está aumentando o clock. Inclusive, eu não comentei com vocês, mas você aumenta também o Power Target, ou seja, você aumenta o consumo da placa. E aí você se pergunta, pera, mas isso tem algum problema para minha fonte? Será que eu vou forçar demais a placa de vídeo? Bom, essa é uma preocupação, na verdade, muito válida. Mas a diferença de consumo é na casa dos 10 watts no TGP e em relação à temperatura ou mesmo dos componentes, você pode ficar bem tranquilo. Porque mesmo os modelos mais simples da RX 5600 XT são nada mais nada menos do que modelos RX 5700 renomeados. Então o que nós temos aqui é um sistema de refrigeração que está presente numa placa de vídeo com uma GPU mais poderosa, com mais núcleos e com mais clock, inclusive com maior dissipação de calor e maior consumo. Portanto, é meio que superdimensionado esse sistema de dissipação que nós vimos nas placas 5600 XT. Eles são mais pensados para uma 5700, que é uma GPU mais poderosa. Portanto, mesmo com esse upgrade que a AMD acabou dando antes do lançamento, você ainda vai ter um funcionamento completamente normal na sua placa, sem prejudicar isso a longo prazo, nenhum tipo de desgaste adicional por esse clock. Obviamente que essas alterações são pensadas e elas são feitas por engenheiros, então não foi só o pessoal do marketing que falou. E se de repente a gente aumentasse o clock para concorrer com a RTX 2060? Não, isso é algo bem pensado e apesar de ter sido um movimento de última hora da AMD, o único empecilho é que alguns usuários vão ter que fazer essa atualização. Não é o fim do mundo, não é muito difícil, não viola a sua garantia, o que é muito importante, mas é altamente recomendado que se faça. Muita gente vai ter medo e falar, não, eu vou levar lá no técnico para fazer, e eu acho um pouco de desperdício de dinheiro, eu acho muito desperdício de dinheiro, porque é algo que você pode fazer na sua casa e que, em teoria, está coberto pelo seu fabricante, porque é uma alteração dentro dos termos de garantia, você não está modificando a sua placa, você está meio que atualizando ela para os clocks dos quais ela deveria vir de fábrica. É triste esse primeiro momento onde muitas pessoas vão acabar pegando a placa de vídeo com um clock mais baixo e tendo que atualizar, e talvez muita gente nem saiba disso. Isso realmente é a parte mais triste. Tem muita gente que não vai ter acesso a esse vídeo ou que não vai ter acesso a essa informação de que a placa dele trabalha em clocks mais baixos. Então, verifique qual é o clock especificado pelo seu fabricante, principalmente no clock game, no clock boost, que são os clocks mais altos que a placa acaba atingindo, e você consegue verificar através do MSI Afterburner ou através de outros softwares de monitoramento, como o próprio software da AMD, o Radeon Adrenaline, onde você consegue monitorar as informações da placa de vídeo. Caso você tenha dúvidas sobre isso, nós temos um vídeo aqui falando sobre o novo driver e os recursos que você pode utilizar para fazer o monitoramento. De qualquer forma, eu recomendo fortemente que você faça essa atualização. É algo extraordinário, eu confesso que eu nunca vi isso em nenhum lançamento anterior, já vi várias correções, várias alterações via driver, mas é a primeira vez que eu vejo uma atualização de BIOS para melhorar de forma substancial o desempenho de uma placa de vídeo. Portanto, agora além das atualizações de BIOS, nós temos também mais uma inovação da AMD com atualizações de BIOS de placa de vídeo. Nesse caso, positivo para nós usuários, já que nós temos um produto com o mesmo preço que deveria ter sido lançado, mas com desempenho superior e acabou esquentando a concorrência no mercado. Mas eu quero saber de você, você já fez alguma atualização de BIOS? Você comprou essa placa e verificou que a BIOS é antiga e fez a atualização? Não fez? Está com medo? O que você achou desse movimento da AMD de trazer uma atualização de driver antes do lançamento e conseguir chegar na placa superior, que é a 2060? Você tem medo de que essa alteração faça algum tipo de diferença na durabilidade ou no desempenho da tua placa? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!